Olá, bom dia, prazer imenso estar aqui com os nossos convidados. Estou aqui, eu e o Dr. Gilberto Modim, recebendo dois convidados ilustres que estiveram aqui junto com a gente ontem na inauguração do hospital. Gostaria de apresentar, eu acho que o melhor jeito é cada um também fazer uma apresentação. Vou começar com o Dr. Condesmar, por ordem alfabética, né? Então, C de Condesmar, depois eu apresento o Dr. Raul. Então, eu queria que o Dr. Condesmar desse bom dia aos nossos ouvintes, nosso público, e se apresentasse e falasse um pouquinho aí quem é tu, meu amigo. Bom dia, meu amigo Rafael. Você já disse meu amigo. Bom dia, Rafael. Meu nome é Condesmar Marcondes. Eu sou natural de Santos. Sou formado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e eu trabalho com reprodução há muitos anos, há mais de 30 anos. Eu acabei de ser, Dr. Gilberto, avô de proveta. Eu fiz um parto de uma menina de 30 anos que eu fiz, foi uma das primeiras fertilizações in vitro minha. E ela engravidou por um método antigo, naturalmente, e eu fiz o parto dela aos 30 anos de idade. Então, eu me considero um avô de proveta. Proveta boa. Então, eu sou obstetra, portanto, eu fiz o parto e trabalho com reprodução. Há 30 anos eu nem me lembrava disso. E também fui fundador do Pronúcleo durante muitos anos. Esta moça, por exemplo, fui eu quem ajudei a carreá-la no laboratório. Eu trabalhei durante mais de 10 anos como embriologista. Na minha clínica, eu era o embriologista e depois eu derivei para a parte clínica. Então, eu fazia clínica e embriologia. Que era uma coisa um pouco mais comum antes, né? O Gilberto também tinha bastante atividade dentro do laboratório no começo e depois, hoje não, hoje a gente se forma e vai direto para a parte clínica, né? Muitos de nós nem passamos perto do laboratório, né? Rafa, o que eu acho importante é a parte do laboratório. Foi muito importante, que eu também entendo hoje como clínico. Eu entendo os dramas que se passa dentro do laboratório. E o Dr. Gilberto, eu tenho certeza que também sente isso. Eu tenho essa proximidade também por conta do Dr. Gilberto. Ele pede para a gente participar um pouquinho porque ele faz esse entendimento. Mas legal, vou apresentar o Raul, e daí o Raul se apresenta também, e daí a gente começa o nosso bate-papo. Então, eu sou paulista, nasci no interior de São Paulo, na cidade de Mirandópolis, perto de Araçatuba, e depois fiz a faculdade de medicina em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Fiquei um tempo como estagiário e depois assistente do Dr. Milton Nakamura, que é o médico que fez o primeiro bebê de proveta no Brasil, né? E fiz um estágio no Japão, depois consegui fazer carreira solo. Então esse foi o início. E com o Dr. Gilberto foi muito interessante. Eu conheci ele num congresso lá em São Paulo, numa época em que a gente era muito... a gente fazia de tudo, né? E tudo era quase que amadorístico, né? E eu estava com um problema grave, que eu não estava conseguindo acertar o congelamento de embriões da década de 90, né? Que estava começando os congelamentos. E aí eu já conheci o Dr. Condesmar, eu falei, Condesmar, eu estou precisando de arranjar arrumar essa situação. Ele falou assim, tem um cara lá de Paraná que está com os melhores resultados, eu vou te apresentar esse cara. E esse cara era o Dr. Gilberto. Aí eu conversei com ele e tal, né? E ele, na época, foi o primeiro conhecimento. Depois de alguns anos, a gente foi num congresso em Bolonha, e na época também ele falou assim, estou inventando um negócio chamado circulador, né? E a minha filha nasceu com um problema, foi fruto de um parto em que minha esposa passou um problema de incompetência estilo-cervical, que é o útero que não segura a criança, né? E ele falou, não, fica tranquilo que eu vou inventar um negócio aí, eu vou resolver esse seu problema. E eu falei, caramba, esse cara é inventor também, né? E aí isso foi o início do atual pessário, que hoje é amplamente utilizado e comprovadamente eficiente. Só de curiosidade, essa época eu estava já com o Giba também, né? Já estava junto participando desse projeto. Eu aqui em Maringá, entendeu? Doutor Gilberto, só para complementar você, Raul, semana que vem eu aplico um pessário numa segunda gestação. Essa moça tinha perdido 3 filhos prematuros e eu consegui colocá-la, não fui eu quem fiz o parto, mas eu consegui levar a gestação dela com o seu pessário até 37 semanas. Agora, 2 anos depois, ela engravidou de novo e segunda-feira eu vou botar o pessário nela novamente, por incompetência extremo-cervical.
Isso é bom demais. Legal. E aproveitando então que ontem a gente teve um evento muito legal aqui no hospital, né? Foi a inauguração do hospital, da estrutura que o Dr. Gilberto junto com a doutora Edna aí foram, né, a base para fazer toda essa estrutura. Eu queria saber de vocês como que tal, o que vocês acharam, qual foi a impressão de vocês aí primeiro da parte da estrutura, da parte, né, de convênio. Depois vou perguntar mais duas coisinhas para vocês importantes. Rafa, como médico eu estou impressionado. Eu realmente estou impressionado. Essa própria estrutura onde nós estamos agora, de comunicação, é fantástica. Eu nunca vi nenhuma clínica, nenhum hospital no Brasil que tenha essa estrutura que nós estamos aqui agora. Não é o hospital, não. Eu estou falando da estrutura de comunicação. É fantástico o que eu estou vendo aqui. Indo para a parte emocional, eu me descobri na parte de religiosidade, e eu sempre fui cientista de religiosidade com o Dr. Almodin. O Dr. Gilberto me deu desde os volumes do Allan Kardec, e isso me arrepia, pessoal, quanto a alguns livros que eu leio de histórias espíritas, graças ao Dr. Gilberto. Eu vou contar para você, Rafa, um minutinho. Um episódio, nós estávamos num congresso na Itália, e nós estávamos separados a mais ou menos uns 30 metros de distância, num restaurante, na Itália, no interior da Itália, na Costa Amalfitana. E lá na ponta o Dr. Gilberto começou a chorar. Eu estava a 30 metros no escuro. A 30 metros de distância eu comecei a chorar também. E eu descobri que nós temos um espírito que vem junto. E é por isso que deu essa união e deu essa união do nosso grupo. Então o que eu quero dizer? O Dr. Gilberto está cumprindo junto com a doutora Edna uma missão, e eu acho que parabéns para eles, porque essa missão eles estão conseguindo cumprir e fazer. Nem todo mundo vem com a missão e cumpre. As pessoas às vezes têm a missão e não conseguem cumprir. Então o que eu tinha para falar é parabéns, porque eu estou impressionado, pessoal. A missão vem junto com coragem, né? Vem com muita coragem. Eu sei, Raul, o que você me diz? Realmente, acho que a estrutura não se fala, né? Acho que tudo aqui foi muito primoroso, né? A funcionalidade, a praticidade tem a cara do Gilberto, né? E viu todos os detalhes práticos. E a doutora Edna colocou o toque dela, tudo muito bonito, muito elegante, né? Isso, e tanto é que as pessoas estavam falando que ontem, estavam comentando que parecia mais um hotel do que propriamente um hospital, que o aconchego é muito bom, né? Isso está de parabéns. A gente sente isso, né? Tem um astral diferente, né? Já a chegada é diferente. Realmente a impressão é muito boa. E ontem, durante a inauguração, a cerimônia, assim, foi ímpar também, né? Assim, era carregado de emoção, né? De carinho, de amor. E todas as pessoas envolvidas foram pessoas que vieram ajudar, né? Tem um lado humano do relacionamento, as pessoas que ajudaram, colaboraram, né? E foram homenageados e tal. E eu tive o privilégio também de estar sendo homenageado, e assim, a família toda junta, toda a família, não só as filhas como os genros, todos ajudando, né? Isso é muito... Aliás, você também foi um dos que colaboraram, é um filho postiço, né? E realmente a inauguração ontem foi carregada de emoções, mas assim, aquela emoção pura, humana, né? Isso deixou a gente bastante emocionado. Eu fico até meio embargado agora também, né? Porque a gente acompanha essa dificuldade aí, e a gente vê que um sonho realizado, e a gente também fica contente pela realização dos amigos, que hoje já acho que é mais de amigos, mas mais que amigos somos irmãos, né? Então, aproveitando essa sua fala, eu vou fazer o seguinte: para quem não sabe, nós fazemos parte de um grupo, né? Então esse grupo se chama IBRAS, né? Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida, e ele tem 4 pilares, né? Então, Dr. Gilberto, Dr. Condesmar, Dr. Raul e o Dr. Álvaro, que hoje não pôde estar aqui com a gente. A ideia era são os 4. Então são os 4 aí pioneiros do nosso
do nosso grupo. Depois disso o grupo foi crescendo aos pouquinhos, né? Então entrou o Cabé, entrou a Paula, entrou o Natan, então a gente tem ampliado e é um grupo muito voltado para duas coisas, né? Desenvolvimento científico, né? Então nossas reuniões têm caráter científico, né? Então a gente se reúne para discutir, para mudar protocolo, para ver o que está dando certo no lugar, ou seja, buscando a melhoria de todos os centros, e uma de desenvolvimento pessoal, né? Então a gente se preocupa com o nosso desenvolvimento, né? Então isso é uma coisa legal. Então todos os anos, pelo menos até 2 vezes por ano nós nos reunimos para fazer esses eventos, mas isso também é só as reuniões, porque a gente trabalha junto o tempo todo. Semana retrasada eu estava em São Paulo com o Raul, e assim a gente vai trabalhando. Pouco tempo estive lá com o Condesmar, então a gente trabalha o tempo todo. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Dr. Gilberto. Dr. Gilberto, que tenta explicar para mim, ou um pouco nas palavras, o que é essas duas figuras que estão sentadas aqui na mesa com a gente? O que eles são, além de ser uns caboclos gente boa? O que eles representam aí pra gente aí, né? Eu tenho minha visão, eu queria escutar a sua, dessas duas figuras que estão aqui. Ninguém consegue caminhar sozinho, né? É uma ingenuidade imaginar que consiga caminhar sozinho. E às vezes a sabedoria vem com a idade, né? E hoje nós entendemos por que alguns povos valorizam tanto os idosos, né? Hoje eu já consigo entender que na realidade aquele toque de vaidade e egoísmo que nós temos na juventude vai lentamente se transformando em sabedoria, né? E a vida vai nos colocando frente a algumas pessoas, né? E que num primeiro momento parece que é um simples acaso, mas é como eu acho que na vida não existe acaso, existem propósitos, né? Mas vão colocando pessoas que começam a se identificar principalmente moralmente, né? E esse grupo se formou de uma maneira muito espontânea e foi numa época que tinha uma necessidade muito grande, né? Porque a gente frequentava todos os congressos, cada um isoladamente, naturalmente, né? E tinha uma coisa que me incomodava muito, que a gente chegava nos congressos e via todo mundo que eram excelentes profissionais, todo mundo só tinha bom resultado, né? E eu falava assim, puxa, mas eu tenho um mau resultado. Perfeito, Júlio. Nossa, eu me sentia muito mal. Eu sou muito orgulho, será que só eu que estou tendo mau resultado, né? Ou será que tem muito mentiroso? Aí, num papo informal, que eu conheci os dois, né? E eu revelei essa minha preocupação com eles. E foi uma coisa praticamente espontânea, porque eles falaram a mesma coisa. Eles falaram assim, rapaz, nós sentimos a mesma coisa. Que tal a gente começar a fazer um encontro e falar dos nossos maus resultados, né? Eu falei, porque é os nossos maus resultados que podem levar à melhoria, né? Contínua. Então, desde o princípio, onde as clínicas, na realidade, nunca mostraram seus resultados verdadeiramente, né? Mostravam só estatísticas que eram maravilhosas, né? Ninguém falava nada. E esse grupo nasceu exatamente partindo do contrário, né? Tanto é que o nosso primeiro encontro foi exatamente a esse respeito. Quer dizer, aonde que nós não tivemos bom resultado? Por que nós erramos, né? O que nós podemos melhorar? Então, no princípio, já houve uma franqueza muito grande, espontânea, onde todos abriram as suas clínicas sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de medo, né? E isso naturalmente propiciou eu falar, não, nessa área aí eu sei alguns macetes, né? Outra, não, né? Aí começou a nascer uma ajuda realmente espontânea. Mas eu acho que os seres humanos, eles se agrupam não só por interesses, né? Mais quanto mais jovens, mas quando mais velhos, mais por afinidade moral realmente, né? Tanto é que esse grupo é muito sólido, eu acho que é exatamente por isso. Essa parte moral, essa parte afetiva, e cada vez nós fomos compreendendo mais que a nossa responsabilidade perante os nossos pacientes era cada vez maior, né? Tanto é que um dia eu cheguei para eles e falei assim, as pacientes que eu tenho mau resultado não me deixam dormir. Eles falaram, engraçado, comigo também. Eu estava achando que era o único. Aí, eu estava perdido, na verdade todos... eu falei, não, é a mesma coisa. As pacientes que engravidam vão embora, às vezes eu até me esqueço delas, né? Mas que não engravidam realmente, às vezes se torna até um pesadelo.
E daí uma coisa puxa a outra. Aí vem as necessidades da pesquisa, né? Por que ela não engravidou? O que aconteceu de diferente com ela? O que nós podemos fazer para que mude essa trajetória, né? E começamos a fazer muitas pesquisas juntos e temos feito até hoje, naturalmente, muito delas não chegaram a resultados práticos, mas chegaram a resultados de conhecimentos, que também já é um grande ganho, né? E muitas delas foram pesquisas nossas premiadas, né, no exterior e que viraram tecnologia e foi uma satisfação muito grande, né? Tanto é que quando nós fizemos esse ambiente, a primeira coisa, o primeiro pensamento foi esse mesmo, ser acolhedor, né? Que a pessoa esteja aqui não imaginando que esteja dentro de um hospital, né? Mas que esteja sendo bem recebida e tem uma equipe realmente preocupada em ajudá-la. Então, essas coisas às vezes vêm com a idade. Agora eu fico muito feliz porque a nossa segunda geração está acompanhando, né? Está vindo junto. Então, existe um relacionamento de coração realmente, né? Nós não somos consanguíneos, né? Mas somos uma família que escolhemos perante Deus a seguir juntos, né? E essa ideia me agrada muito e eu tenho certeza absoluta que agrada a todos. É uma grande pena o Álvaro não poder estar aqui hoje, né? Porque o Álvaro, na realidade, é a nossa parte, o nosso suporte mais religioso. A gente nunca começa uma reunião sem que o Álvaro faça as orações, né? Mas essa afinidade eu acredito que é para o resto da vida. Deixa eu só complementar uma coisa, Gilberto. Você falou das reuniões anuais e tal. Nós nos conversamos quase todos os dias. Eu não digo todos os dias porque não é verdade. Mas volta e meia eu tenho um problema, não sei resolver. Pessoal, me ajuda. O Raul joga na coisa, estou com um caso assim, assim, assado. Cada um dá. O Álvaro tem feito isso 2, 3 vezes por semana. É difícil passar 2 semanas sem a gente entrar em contato, né? O detalhe que você falou nas gerações é essa preocupação que eu tenho. Porque para nós ficou fácil, eu não tenho nenhuma vergonha em ligar para o Raul, falar Raul, ou jogar na nossa rede interna para saber da minha dificuldade. O meu sonho, Gilberto, daqui para frente é que os nossos filhos que estão juntos possam fazer isso entre si também. Eles ainda não estão fazendo. O problema do Conde é complicado, porque de manhã, lá para as 9 da manhã, estou no meio da correria, ele me liga e fala assim, é importante. Aí ele fala assim, como é que chama aquele remédio, aquele protocolo? É assim, assim, assim. Tá bom, e por quê? Depois eu te ligo. E fica, depois te fala. E aí a gente fica na curiosidade, o que estava acontecendo do outro lado, né? No meio da consulta. Isso fica a curiosidade, né? Isso é uma crítica, viu? É uma crítica. Obrigado. E você fica o dia inteiro, o que aconteceu do lado de lá, né? E aí depois ele acaba até esquecendo o que aconteceu. Mas de qualquer forma, liga um mês depois. Por que você me ligou aquele dia mesmo? Rapaz, não lembro direito, não. Mas é uma crítica. Eu espero que Obrigado. diminui um pouco, né? No meio do dia. Eu acho que uma coisa importante a se lembrar também é como que o Rafael entrou nesse grupo, né? Porque o Rafael, na realidade, ele já é da outra geração. É verdade. O Rafael é bem mais jovem que a gente, né? Então, e o Rafael é uma dessas surpresas também que a vida faz e traz, e por identificação moral também, né? Eu fico muito orgulhoso porque quando ele estava no 2º ano de medicina, ele apareceu no meu consultório e falou assim, eu sei que o senhor faz pesquisa, eu queria participar de alguma coisa, tem alguma coisa para participar? E foi uma sorte. Eu falei, não é que tem, rapaz. Naquela época eu estava fazendo a pesquisa do transplante de ovário, né? E era com as ovelhas, né? Eu falei, como é que é o seu relacionamento com ovelhas? Você já viu uma, né? Você já viu uma? Você encostou em alguma já? Então aí que ele começou a entrar e realmente foi maravilhoso, porque ele participou de uma forma muito ativa, né? E foi uma pesquisa bastante trabalhosa, porque nós tínhamos que fazer as cirurgias nas ovelhas, e tirar o ovário, e levar para a radioterapia durante a noite e voltar no outro dia, né? E essa identificação moral também foi praticamente espontânea, né? Tanto é que continuou e ele formou e foi para a parte da Andro e dá o suporte maravilhoso de Andro hoje para nós, né? Então, talvez um dos melhores profissionais do Brasil hoje nessa área, e veio ocupar uma área que para a gente era mais fraca, né? Não era o nosso forte, né? Apesar de ser uma geração atrás da nossa, mas a cabeça dele está junto com a gente. Não, Gilberto, não fala assim que ele é velho, não assim não. Não, legal, tá junto com vocês, para mim é bom demais. O lado bom dos velhos ele tem, o lado bom.
Na verdade, eu acho que eu fiquei bem na transição, na verdade, né? É verdade. Eu fico no meio assim e depois tem a geração que faz. Ele faz a ponte, porque ele entende bem os velhos e ele trafega bem junto com os mais novos também. Eu acho que esse aqui, para quem não conhece, é o Dr. Álvaro, né, que na realidade foi quem iniciou comigo, né, foi o primeiro que veio, foi onde começou. Primeiro veio o Álvaro, depois veio o Conde, depois veio o Raul, né? E o Álvaro, na realidade, eu conheci ele nos Estados Unidos, né? E ele deveria ter sido meu concorrente no Paraná, né? E se tornou o meu irmão. É o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia hoje, de reprodução assistida hoje, né? É uma pena muito grande que ele não pôde estar aqui, porque ele está acompanhando a mãe que está acamada, né? Hospitalizada, né? Mas eu tenho certeza que ele está aqui de coração e o nosso pensamento, nossas orações estão com ele, a mãe dele também. Começou, né, na verdade, um pouco, o Ibras, teoricamente, começou com esse encontro, né? Foi. Ele começou com esse encontro de concorrentes, né? Que foram apresentados como concorrentes, foram apresentados como, olha, ô Giba, ferrou pra você, cara. Tem um cara aqui que vai ser seu concorrente, vai acabar com o seu movimento, porque ele tá na capital, você tá em Moarama, né? Nesse momento você estava em Moarama. Tá em Moarama ainda, né, Giba? Não sei. Então, mas aí viraram grandes amigos e hoje, né, trabalha todo mundo junto por um bem comum, que é a melhoria das clínicas, a melhoria dos centros, e esse tipo de coisa, né? E meu pai sempre falou uma coisa muito interessante, né, que não existe concorrente, né? Se a pessoa tem competência e é um bom profissional, a concorrência não tem. Você sempre vai sobreviver. Não tem esse espaço. Tem espaço para todo mundo. É um negócio muito grande. A bondade é infinita. Né? Então, esse conceito que vem lá de trás, né? Acho que é importante também. A gente se aproximar das boas almas, estarem, né, perto de pessoas que têm conhecimento, que se desenvolvem, é a coisa mais importante, porque a gente não tem tempo para desenvolver tudo, né? De saber tudo, de estudar tudo, de desenvolver todas as habilidades. Então a gente está perto de pessoas que têm essas habilidades, a gente suga mais rápido, né? Então, né, você vai lá igual como eu aprendi pesquisa, né? Então hoje eu ajudo, né, todo o nosso grupo da parte de pesquisa, mas tudo por conta do aprendizado. Fiquei sugando o Dr. Gilberto durante uns 20 anos aí, né? Agora eu consigo passar um pouquinho, ajudar um pouquinho, desenvolver um pouquinho por conta disso, né? Então esse contato que é tão importante. Mas me conta uma coisa, agora eu acho que a gente podia fazer o seguinte: o Dr. Gilberto falou um pouquinho de vocês, agora acho que a gente podia falar um pouquinho dele, o que ele significa pra gente, de como que foi essa entrada do Giba na vida da gente, né, pra gente deixar isso também, né, um comunicado, uma ideia, o que o Giba, né, significa pra gente, por exemplo. Posso entrar, Rafa? Pode, por favor. Como é que eu conheci o Giba? Giba, a gente se conheceu em Ribeirão Preto. Era um curso do Dr. Franco Júnior, lá estava o Nakamura, o Dr. Milton Nakamura estava nesse curso do Franco, tinha um cientista americano chamado Stone, que o Franco levou no congresso lá em Ribeirão Preto, e a gente se conheceu lá. E eu era embriologista nessa época, inicial, e conversando com o Gilberto no Pinguim, nós sentamos pós-coisa para tomar um chopp, e eu estava com dificuldade de compra de material. Eu coloquei isso em vários congressos. Para que você tenha ideia, eu ia no frango assado, eu ia na estrada de branco e eu dava sinal de farol na estrada para as pessoas me entregarem os meios de cultura e as encomendas que eu fazia. E eu contei isso para o Dr. Gilberto, e ele tinha alguns amigos que eram brasileiros e que moravam em Miami. Uhum. E me apresentou, era o Walter e a esposa. Eles chegaram, o Nakamura também comprava, eles arranjavam estadia para o Nakamura em Miami. E também nessa época não era assim, entra na internet e manda uma mensagem de contato, né? Só para lembrar que não, talvez um telegrama, você manda um telegrama. O telefone era algo já do outro mundo para nós, né? Não era tão simples. O Walter e a esposa, como é que ela chamava, Gilberto? A esposa do Walter? Rita, o Walter e a Rita. Então a gente. Não, mas eu ia. Depois eles fizeram uma distribuidora de materiais para o Brasil. Uhum. E a gente ia buscar lá. O Gilberto me deu as dicas, e assim como me deu as dicas com eles de uma congeladora de embriões, que a gente usava essa congeladora.
E foi assim que a gente se conheceu, com os princípios, porque eu não conhecia nenhum embriologista. E os embriologistas eram muito restritos, não te davam os macetes, eles também não sabiam fazer. Assim como eu comprava na estrada o material, o Gilberto me deu um canal que me trazia dos Estados Unidos. Algumas vezes eu também fui nos Estados Unidos buscar esse material. Tá? E foi assim que a gente se conheceu e a minha vida se tornou um paraíso como embriologista, porque eu tive acesso a material importado que eu tinha extrema dificuldade. Tá? Então foi assim que começou a nossa... Mais uma vez pela dificuldade. O nosso amor começou aí. Falando um pouquinho do Giba, né, eu acho que eu resumo que ele é um super homem, né, porque na verdade assim, para todo quanto é lado, o Giba tem vários bonés, né, o boné de pai, o boné de empresário, o boné de médico, o boné de amigo, então assim, todos eles é excepcional. Né? Então, assim, se você vai olhar, eu conheci ele inventando o circulador, o pessário, inventando um monte de coisa. E ele se esbalda, né? Ele adora fazer isso, né? E depois, como médico, ele é um competente médico, né? Um bom clínico, né? Muito humano, competente. E como pai, é um exemplo, né? E eu acho que a gente... Paulinha está aí. Eu admiro muito, né? Acho que ele é muito competente e além de agregar os gênios tudo próximo dele também, isso também é são qualidades excepcionais. E ele tem outras qualidades também, né? Agrega os amigos, tem o seu serviço na fábrica, né? Tudo que ele faz é primoroso, é de primeira linha, é formidável. Eu acho que eu não consigo usar nenhum desses bonés, né? Eu tento segurar um boné e olha lá, Raul, ele tem todos esses bonés e não deixa cair nenhum. É incrível. Tem um boné que você não falou, Raul. Esse quem cita bem é o Álvaro. De vez em quando ele tem um sili que dá umas broncas na gente que não dá nem para segurar. Olha o que vocês estão fazendo. Tem esse boné que nós esquecemos de falar. Alinha a gente, né? Mas é merecido de novo. Mas é merecido porque é do coração que ele faz isso, né? Então eu acho que eu admiro muito e acho que ele é um super homem, né? E acho que ele tem uma luz muito grande e veio nos clarear nossa vida de todos nós, né? Então eu tenho uma admiração muito grande. Acho que esse é o resumo, é um super homem. Eu acho que super pouco, é super ultra mega homem, porque eu admiro demais. O que ele faz tem que ser primoroso, né? E então eu acho que esse é o meu resumo. Né? Falar um pouquinho dele é isso. Se fosse falar, dava para falar. Mais coisas. Rafa, eu me lembro um dia, eu não sei quantos anos faz isso. Eu seguramente faz mais de 10 anos. Um belo dia, o Dr. Gilberto me mandou um artigo que eu não entendi nada. Eu li o artigo e falei, o que é isso? O Raul também deve ter recebido e o Álvaro também. Vitrificação de embriões. Eu falei, meu Deus, o que ele quer dizer com essa linguagem? E ele se entrou de cabeça num cientista chamado Gabor Vajda, e o Gilberto pegou todos os princípios de vitrificação de embriões. E foi ele deu esse curso aqui em Maringá. Nós aprendemos, inclusive, com o Gabor a fazer clonagem. Isso nós estamos falando em 2005. Não sei falar, mais ou menos 2005. Então, é uma coisa que nós não chamamos atenção. Já fazem mais de 10 anos que em todos os congressos de reprodução no Brasil, nós damos formação para os embriologistas futuros e para médicos que queiram aprender a conservar embrião e óvulo. Então, a vitrificação de óvulos, o congelamento de óvulos explodiu. Nós tivemos um aumento de mais de 50% de congelamentos, graças ao Dr. Gilberto Amodin. E só para complementar essa parte, para vocês terem uma ideia, em 2004, que eu estava ali terminando o curso de medicina aqui em Maringá, esses termos para mim já eram conhecidos. Então, você vê aqui, né, mesmo para vocês que eram da área e eu era estudante, pelo contato do Dr. Gilberto, esses termos eu já dominava. Eu lembro de ter chego na residência e comentar com alguns colegas, eles nem imaginaram o que significava isso. Né? Não imagina até hoje. Até hoje ninguém sabe.
A vitrificação tem várias etapas, né? Tem uma fase que não tinha bons resultados, né? E aí, um belo dia, apareceu um tal de Koyama e Václav Gabor, que apresentou lá em Praga. A gente foi assistir, a sala entupiu de gente, a gente não conseguia entrar na sala, e ele falou, vamos pegar isso. Eu lembro que o Gilberto falou assim, vamos pegar ele, na hora que terminar, nós vamos pegar ele para a gente falar com ele. E aí a gente não conseguia sair do corredor, entupia. E a gente perdeu o cara, né? E aí depois a gente entrou em contato e a gente conseguiu falar com ele, porque era uma técnica de vitrificação que tinha uma eficiência próxima de 100%. Aí eu falei, esse cara ou tá falando mentira ou é verdade, isso deve ser uma coisa muito boa. E foi com isso que trouxemos o Václav Gabor para cá. E com essa nova técnica, o Dr. Gilberto fez o primeiro priveta descongelado no Brasil, né, de Maringá, com essa nova técnica. Né? Só por curiosidade, por coincidência, o segundo foi o meu. Só por curiosidade, outro dia eu fui fazer uma microdisseção em outro serviço e a embriologista desse serviço fez toda a formação toda a formação dela foi com o Dr. Gilberto, de criopreservação de óvulo, de embrião, de técnica. Inclusive, nesse primeiro curso, ela estava aqui. Ela falou assim, você trabalha com Modin? Eu falei, opa, é mesmo. Ela, nossa, que legal, primeiro curso, primeira vez que eu entrei em contato com tudo isso aqui que eu estou fazendo hoje, foi com vocês, foi com o grupo de vocês. O Gilberto pegou essa técnica aí e, vamos dizer, aprimorou, né? Ele já estava na cola do Václav Gabor. Na realidade, eu me aproximei do Gabor. O Gabor, na realidade, é um cientista húngaro, né? E, na época, ele estava vinculado a uma universidade na Dinamarca, né? E o Gabor, a formação dele é veterinária, não é médica, né? E eu li alguns trabalhos dele, que ele estava fazendo clonagem em porcos, né? E eu falei, eu tenho interesse nessa área. É lógico que não tinha interesse nenhum em clonar humanos, né? Mas eu falei, mas talvez eu possa adquirir algum conhecimento que se transforme em alguma fonte, né? Aí eu escrevi para ele, porque naquela época era escrita, não tinha nem o fax, né? Eu escrevi para ele que eu tinha muito interesse, me apresentei, mandei alguns trabalhos meus também. A gente tinha recém ganho um prêmio aqui nos Estados Unidos, né? Que era sobre congelamento também, mas ainda lento, né? E ele respondeu que eu seria bem-vindo na universidade, uma cidadezinha chamada Aalborg, no interior da Dinamarca, né? E a universidade, por ser de veterinária, era rural, tá? Aí eu conversei com a Edna, falei, ele me convidou para ir lá ficar um mês, né? Você vai comigo? No meio do mato. Aí foi ela, foi a Vânia, foi a minha embriologista junto, né? E nós chegamos lá. E foi interessante porque o Kumayama estava desenvolvendo, porque o Kumayama também é veterinário, né? Desenvolvendo a vitrificação para vaca. Legal, não sabia disso. Estava desenvolvendo para vaca. Aí eu conversando com o Gabor e tal, ele falou assim, nós estamos fazendo isso aqui também. Aí eu falei, mas como é que é isso aí? Ele mostrou, nossa, mas se a gente fizer algumas modificações, não dá para usar em humano, né? Eu falei, talvez até dê, nós estamos trabalhando com porco e vaca, né? Aí, junto com a clonagem, né, eu já comecei a montar o protocolo ali que eu achei que poderia ser usado em humano, né? E eu falei, eu acho que isso dá certo. E o grande desafio nosso foi bolar a haste, porque tinha que fazer uma haste específica para humano, né? E eu tive um trabalhão quando eu voltei. Quando eu voltei, que eu consegui fazer a haste, aí eu escrevi para ele, falei, eu consegui, e eu acho que dá para a gente fazer. Porque você não vem me ajudar a fazer um curso aqui, né? Ele falou, não, você que foi o primeiro curso que teve no Brasil, que é um sucesso muito grande, né? E nós treinamos naquela época, eu lembro que perto de 150 embriologistas, né, do Brasil inteiro, né? Então, outra vez, quer dizer, pessoas aparecendo pelo caminho de uma forma não planejada, e eu enxergo muito a mão de um ser superior direcionando isso daí, né? Às vezes a gente chama de sorte, chama de ocasião, coincidência, né? Eu não acredito muito nisso. E realmente foi maravilhoso isso aí, porque nós aprimoramos a técnica, e ele não parou mais, e a técnica hoje tem ajudado muita gente, né? Mas o Gabor foi uma das pessoas que passou pela minha vida, foi uma dessas famílias temporárias, né? Depois cada um seguiu o seu caminho. Hoje ele está na Austrália, né? Ele trabalha no serviço de reprodução humana como embriologista na Austrália, saiu aqui da Dinamarca e continua fazendo outras pesquisas, né?
A clonagem deu um resultado limitado, mas nós conseguimos ter um conhecimento muito vasto que ajudou em outras áreas, né? E repartir esse conhecimento naturalmente faz parte da natureza, né? Não tem sentido nenhum você adquirir um conhecimento se você não passá-lo para frente, né? Isso aí, por exemplo, foi outra coisa que nos uniu, né? Porque até aquela época, ali nos anos 80, né, final dos anos 80, princípio dos anos 90, né, quando uma clínica achava que fazia alguma coisa um pouco melhor, ela mantinha aquilo lá em todo segredo e não reserva minha, não passava para ninguém, né? E nós somos exatamente na contramão, né? Não, eu sei um negócio legal. Verdade, nós tivemos orgulho em mostrar isso para os outros. Não, você não quer aprender, não? Ah, não, eu vou pagar. Não pagar não, eu só te ensino, né? Não tem nada, então, né? E foi bonito, foi mudando esse paradigma, né? E hoje, parece que no Brasil inteiro já se assimilou mais essa ideia, né? Tanto que os serviços hoje são muito mais abertos, né? Naquela época eu falava, eu queria conhecer seu serviço, era impossível, né? Ninguém deixava entrar no laboratório. Entrava até uma porta. Até uma porta. Não entrava no laboratório, né? Eu, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, sala de centro cirúrgico, tudo bem, laboratório, portinha fechada. Entendeu? Quando eu fiz o primeiro curso do Nilson Donadil em São Paulo, né? Que eu queria conhecer o laboratório dele, ele não queria mostrar o laboratório para mim, e eu tinha pago o curso, né? Como você vai mostrar, né? E foi até interessante. E graças a Deus, nesses anos todos, parece que isso se quebrou, né? Se quebrou. Então, essa cooperação se disseminou de uma maneira muito grande, né? Então, já não tem mais isso, já está uma troca mais... E as pessoas já têm mais coragem de falar sobre seus maus resultados, né? Então, verdade. Isso é muito bonito. Com o desenvolvimento, esse dono do conhecimento deixou de existir, né? Deixou de existir. Então hoje a gente tem informação, a mesma informação que chega dentro dos Estados Unidos, amanhã está na nossa clínica, né? Então, naquela época não existia nem fax, né? Então a coisa era muito difícil. E a mídia social realmente veio ajudar muito isso daí, né? Sem sombra de dúvida, né? Então foi uma conjunção de fatores, né? Que a mídia social também tornou muito prático, muito rápido a evolução e a transmissão do conhecimento. E as pessoas ficaram muito abertas, né? Tanto que hoje tem grupos, né? Nós temos grandes grupos dentro da reprodução que eles colocam abertamente, eu tenho essa dúvida, quem me ajuda? Uma coisa da mídia que eu lembro que acontecia assim, na época a gente estava começando a fazer o ICSI, e o fator ICSI é fator masculino, e a mulher aceita melhor os problemas, e os homens têm mais dificuldade, né, de aceitar. E aí a gente fala, você vai ter que fazer um tal de ICSI, então a gente pega o espermatozoide, coloca dentro do óvulo e tal, e o cara não queria. Eu lembro que naquela época metade dos maridos não queriam usar essa técnica, que esse negócio não der certo, tal, artificial. E aí na ocasião apareceu o Pelé. Aí o Pelé fez, tal, saiu na mídia, aquilo ficou famoso, tal. E aí no mês seguinte, os 50% que não queriam fazer, falaram assim, isso aqui é aquilo do Pelé? Então vamos fazer, né? Então assim, você vê que a mídia também, assim, ele também colabora também para melhorar, tirar esse estigma também, né? Você falou da mídia. Às vezes ajuda, às vezes uma mulher de 57 anos engravida espontaneamente. Vocês dois... Esse fato acho que é importante. Vocês dois levantaram a bola, eu queria falar sobre isso. Porque esse mês de novembro, eu recebi 3 pacientes de 54 anos. E é sério o que eu estou falando, nem eu acredito que eu vou contar isso para vocês. Uma delas falou, olha, o meu namorado me mandou aqui. Meu namorado é mais novo, me mandou aqui, porque se tem uma atriz que conseguiu engravidar, eu vim aqui, eu só quero guardar meus óvulos. Eu não vou engravidar já. Entendi. Então eu vou guardar, eu e meu namorado queremos nenê daqui a um tempo. Mas eu vim guardar meus óvulos, que eu sei que vocês conseguem guardar. Foi muito difícil para mim explicar que ela estava menopausada e que, eventualmente, uma atriz pode acontecer um milagre desses. Tá? Mas essa atriz é recordista mundial, realmente. Ela teve um dos casos de recorde mundial. Nós não temos nenhuma descrição na ciência. Tem um caso na Índia. É um caso na Índia, o outro agora no Brasil. Então eu tive que explicar e foi uma dificuldade muito grande. Então, como especialista na reprodução e dentro do nosso de gestores da reprodução, da Sociedade Brasileira de Reprodução, nós temos um canal fechado
E todos nós temos falado dessa dificuldade que está acontecendo nas clínicas. Porque as pacientes conversou comigo e falam, não, esse médico não sabe nada, vamos mudar de médico. Deve ter um outro que faça isso. Então, foi bela levantada de bola, e é importante quem esteja ouvindo, não é verdade que alguém de 54 anos consiga guardar óvulo. Então, vamos deixar bem claro, eu nunca consegui e acho que não vou conseguir. Além de não conseguir, a qualidade do óvulo também, a partir de um certo momento, entre aspas, tecnicamente nem compensa guardar, né? Tanto é que existe uma norma que até 37 anos de idade, né? Até 35. Para doar. Então, isso aí. Bom, queria só também deixar aqui as minhas considerações também, né? Agradecer muito a presença do Dr. Condesmar e do Dr. Raul. Eles foram os homenageados aqui ontem, né? Realmente são pessoas que foram muito importantes para essa caminhada aqui do nosso time. Dr. Álvaro também, né? Então, hoje em dia tenho tido um contato muito grande com o Álvaro também, por conta aí da Sociedade Brasileira de Reprodução. Agradecer muito a presença da Paulinha também aqui, que veio aqui bater um papo, prestigiar a gente também, né? Meu braço direito que da reprodução, junto com o Giba, né? Agradecer muito por fazer parte dessa família junto com vocês, por vocês terem me aceitado aí de fazer parte. Realmente é o aprendizado. Eu lembro, só para contar um pouquinho, nossas reuniões, elas não são reuniões todo mundo sentado numa mesa de terno e gravata, né? Nós fazemos a reunião sentado num sofá na sala, de chinelo e bermuda, com projeção, com aula, com todo o planejamento, mais um bate-papo que dura horas. E eu ficava dias. E eu ficava sentado, assim, eu lembro de quando eu comecei, porque eu fiquei um tempo na reprodução, depois eu fui para a URI e depois eu voltei para a reprodução. Então eu tive um gap de conhecimento ali, né? E eu olhava, eu sentava naquelas reuniões, eu ficava falando, meu Deus do céu, como esses caras sabem esse tanto de coisa. Não é possível saber tanta coisa só nessas cabecinhas, não cabe tanta coisa. E foi indo, vocês com paciência, ensinando, falando e tal, e realmente a gente montou um grupo que consegue se desenvolver tudo. Então, queria agradecer muito ao Conde, né, por essa alma única, que a gente se inspira, e engraçado que nesse grupo a gente todo mundo se inspira um pelo outro, não necessariamente pelos mesmos motivos, né? Então, o Conde é o nosso muso fitness, né? É o nosso exemplo de como conduzir muitas vezes a vida de maneira simples, de maneira dinâmica, né? Então, uma vez eu fui operar com o Conde lá, 3h30 da tarde, a gente estava na praia, né? Então, assim, essa leveza como leva, com extremo profissionalismo, mas uma leveza, né? Do outro lado, o Raul, a gente tem, né, uma admiração. O Raul é o cara mais organizado que eu conheço, né? Então ele tem tudo organizado, a dinâmica, você fala um negócio, no outro dia já está escrito, tem protocolo. Então é um cara extremamente organizado, e incompetência nem vou falar aqui, porque são profissionais da mais extrema competência e comprometimento com os pacientes, né? Então a gente se compromete muito com os resultados, com os pacientes. E o Dr. Gilberto, né, meu amigo, braço direito, contar uma história que é interessante. Eu estava no 6º ano e eu tinha 5 residências para fazer, né, de prova de residência. E eu não tinha dinheiro para fazer as 5 provas de residência, né? Então faltava um dinheiro para a última prova de residência, que era da Santa Casa de São Paulo. E eu minha mãe não tinha mais dinheiro, na época eu estava numa situação mais complicada. Eu cheguei pro Dr. Gilberto, ele viu que eu estava meio tristinho, meu cara falou, o que aconteceu? Eu estava querendo fazer um lugar interessante, um lugar bom. Ele foi lá e ele que pagou a inscrição do lugar que eu fiz residência, né? Então nunca devolvi esse dinheiro, inclusive, viu, Giba? Eu já não tá na hora do rolê. Eu só estou gritando o que você está falando. Então, assim, né, foi a pessoa que me norteou, então, que dá o meu norte em vários sentidos, tanto profissional, onde é maior, mas pessoal, né? Tenho na família do Giba aí meu norte mesmo, de vários sentidos. Então, fazer parte desse grupo com vocês é algo que eu tenho muito a agradecer, tá? Então, eu queria só deixar também esse agradecimento da minha parte, a tudo que vocês fazem por mim.
e o quanto se eu estou numa caminhada boa é por conta de vocês. É um feedback, você é uma pessoa ímpar também, muito competente, muito humano, né? E acho que isso é um reflexo, né? Acho que você aos poucos foi adentrando, e mais por causa da sua própria pessoa mesmo, né? Competência, humano, né? Acho que a sua qualidade fez com que fosse agregado, isso a gente agradece. Eu achei que porque eu contava a piada bem. Não, ele conta piada mal. Mas Rafa, outras pessoas tentaram entrar no nosso grupo e nós não permitimos. Então você foi unanimidade. Não casava. Não deu liga, acho que não é isso. Você foi unanimidade, não. Nós não votamos, nós pedimos para você estar junto conosco. Então você vai estar até você ter 80 anos de idade. Bom, estarei. Se pegou um casamento, acho que assim, é a liga. Às vezes a pessoa quer, mas a liga não dá, né? Na realidade, o grupo, o grande pilar, o cimento que une o grupo, né, é a identificação moral, né? O conhecimento é só a consequência. Sim, né? sim. E cada um tem sua particularidade, sua ajuda, como você mesmo disse. Você trouxe a sua parte da juventude, que estava faltando para a gente realmente, né? O Raul trouxe a organização japonesa, uma coisa incrível, né? Incrível. Quando eu vi ele atendendo falando em japonês, eu fiquei impressionado. Então ele tem aquela organização oriental realmente, né? E isso para a gente faz muita falta. O Conde traz a leveza, né? De vez em quando nós estamos estressados para danar, é ele que chega e fala: peraí, vocês estão passando do limite, gente. Então, vamos baixar aí, né? E nós temos, tanto eu quanto ele, né? Gostamos muito da filosofia espírita e tentamos ser um aluninho, né, de jardim de infância, aprender alguma coisa. O livro dos espíritos que você me deu está na minha cabeceira. Quando eu estou estressado, eu ligo ao Léo e leio alguma coisa lá toda noite. E o Álvaro, que é o nosso pastor. Né? Então, quer dizer, muito eclético. Nós temos um pastor também junto. Né? Então, eu fico muito feliz que a gente possa ser esse grupo e eu acredito que isso vai ser para o resto da vida. Né? E nós vamos continuar fazendo algumas peripécias ainda, né? Então, muito obrigado a todos por existirem, por fazer parte dessa vida. Muito obrigado por terem vindo na inauguração do hospital. Gratidão. Ela não seria completa sem vocês aqui, né? E esse hospital foi desenhado de uma maneira para que uma das pernas, inclusive, é que a gente consiga alavancar mais e consiga progredir mais e consiga fazer mais pesquisa, passar mais conhecimento, né? Mais treinamento. Nós vamos ter condições agora de fazer mais cursos, né? Mais treinamento aqui, né? E vocês, como sempre tiveram comigo ajudando, quer dizer, vão continuar. Agradeço a oportunidade de poder estar junto aqui, poder participar e o privilégio de estar junto aqui naquilo que tiver no nosso alcance. Muito obrigado. Pessoal, um beijo a todos vocês e bom final de semana para todo mundo. Gente, um abraço, gente. Bora. Tá bom, um abraço.